irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 9. Juízes capítulo 9, a partir do verso 1 até o verso de número 6. Juízes 9, de 1 a 6. O livro de Juízes é um período interessante, levou 400 anos, período em que Deus levantou alguns homens, por misericórdia dele, o povo distante da palavra, afastado da verdade, mas o Senhor, pela sua misericórdia, levantava homens que pudessem libertar o povo. Então, um após outro, Deus levantava juízes para que estivesse exercendo a justiça, para que estivesse julgando, estivesse libertando o povo dos seus adversários. E nós vamos tratar aqui acerca de um desses homens que não foram juízes, mas era filho de um dos juízes mais renomados, mais respeitados, que era Gideão. Vamos ler aqui. Abimeleque, filho de Jerubaal se refere a Gideão, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do seu pai, do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou o osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Vamos, irmãos, orar a Deus. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é tão rica em ensinos de toda sorte para a nossa vida, Pai. Todas as orientações necessárias para a vida, para as decisões, para as escolhas, como nos comportar, o que é certo, o que é errado. Todas as informações que nós temos necessidade, a Tua palavra fornece. Dá-nos, ó Deus, agora entendimento. Dá-nos compreensão dela, ilumina a nossa mente, para que possamos extrair da Tua palavra ensinos para a nossa vida. Fala conosco, Pai, e ajuda-nos a compreender os ensinos que esta porção, entre tantos outros, também nos traz. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que todos já ficaram surpresos ao ver uma situação claramente reprovável receber aprovação. Todos nós já vimos isso, seja em todos os ambientes, seja na sua vida profissional, na vida familiar, seja no contexto político, social, entre amigos, na empresa, todos nós já vimos isso. Uma situação que claramente devia ser reprovada, no entanto, recebe aprovação. Vemos isto na vida de muitos, cujos atos deviam ser reprovados, fosse pela sociedade, fosse pelos amigos, fosse pela família, para que eles refletissem que há algo de errado, mas ao contrário de serem reprovados, eles por vezes recebem apoio, recebem aprovação, por um motivo A, por um motivo B, em razão essa ou em razão aquela, essas coisas que deviam ser reprovadas acabam sendo apoiadas por aqueles que estão em volta e que poderiam expressar a reprovação.
Por que isto acontece? Por que isto ocorre? Outro ponto ainda sobre isso, porque às vezes algumas coisas que nós reprovávamos na vida de algumas pessoas ou em outras situações, passamos a aprová-las ou aceitá-las quando elas se referem a alguém da nossa afinidade. Por que nós agimos dentro desse contexto de injustiça? O texto nos oferece algumas respostas sobre situações ou questões como estas e, ao mesmo tempo, nos adverte para um dos perigos mais comuns que mesmo o cristão mais experiente está sujeito a passar, está sujeito a viver. Nós sabemos, como eu disse, Gideão foi um dos juízes, um homem respeitado. No seu tempo, os livramentos que ele proporcionou para o povo foram tão relevantes que o povo queria fazer de Gideão um rei da nação. Queriam estabelecê-lo como rei. Ele foi um líder excepcional. Queriam colocá-lo como rei, mas ele tinha outros planos, ele tinha outras ideias, que não era essa de governar o povo, de assumir essa autoridade. Ele desejava que Israel tivesse tão somente o Senhor como o seu rei. Esse era o desejo dele. Quando eles manifestaram essa disposição de fazê-lo rei, ele disse, não, o Senhor é o rei de vocês. É Ele que tem toda a autoridade, é Ele que tem todo o domínio. E ele também, dentro dessa mesma visão, não era a vontade dele que os seus filhos viessem a reinar sobre a nação também. Também os seus filhos, ele também não queria que viessem a exercer esse reinado. E, ao que parece, eles concordaram com isso. Nenhum deles se dispôs a governar, a assumir o governo ali, aproveitar dessa fama, desse renome de Gideão e se dispor a governar o povo como se fosse uma hierarquia de Gideão passada para eles. Contudo, Abimeleque tivera um filho, fora das suas esposas, de uma concubina, que é Abimeleque, que é esse personagem aqui que está em foco. Abimeleque era filho que ele teve com uma concubina, mas ele tinha outros planos. Ele ambicionava governar. Ele queria tomar esse lugar, essa condição de rei, que Gideão se negou e que também aos seus filhos ele disse que não deveriam assumir. Abimeleque, que era o filho da concubina, ele se dispôs a isso. Ele tinha o plano de governar, de reinar sobre o povo. Mas para isso ele precisava de apoio. Ele precisava ganhar o coração do povo. E ele começou a dar alguns passos importantes para isso. E é sobre isso que trata aqui o versículo 1. Quando diz lá, Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do seu pai, a casa de sua mãe, dizendo, e aí ele dirige a palavra que ele queria, peço-vos aos ouvidos, que os seus familiares falassem aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, eles seriam aqueles que iam fazer a campanha para ele. Que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Ele começou uma campanha. E dentro dessa campanha, dentro dessa ideia dele, ele queria ganhar o coração da sua família, do seu povo, daqueles que poderiam apoiá-lo. Falou aos irmãos de sua mãe e também queria que toda a geração soubesse disso. O objetivo dele não era um objetivo fácil. Primeiro porque todos esses homens, essa família dele, todos eles conheceram Gideão, sabiam quem era Gideão, respeitavam Gideão, tinham uma dívida de gratidão com Gideão por tudo aquilo que ele fez, por todas as libertações que ele fez das nações em que eles estavam como escravizados, sendo subjugados. Eles tinham uma dívida de gratidão com eles. Além disso, os argumentos de Abimeleque não eram muito convincentes. Vejam aqui que no início do versículo 2, ele diz o seguinte, olha, que vos parece melhor que 70 homens, todos
os filhos de Jerubaal dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Era um argumento fraco, porque os filhos de Gideão não queriam dominar. Esse era um argumento, era uma retórica, era uma astúcia. Era uma astúcia dele, era uma artimanha dele. Ele também sabia que os irmãos, que os filhos de Jerubaal, de Gideão, que eram seus irmãos, ele sabia que eles não queriam governar, mas ele lança essa questão para provocar, para atrair para ele esse cuidado. Então, era um argumento fraco. Mas havia um segundo argumento colocado por ele com muita astúcia, com muita sutileza, que foi muito convincente, que está aqui no final do versículo 2, quando ele diz, lembrai-vos diz aqui, lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Olha, eu sou da família de vocês. Era uma artimanha, ele foi muito sutil, ele foi muito astuto. Vocês querem que 70 homens dominem? Imagina a confusão, 70 pessoas dando ordens. Ou vocês querem que só um domine? Além disso, eu sou da vossa família. Foi a artimanha dele, usando de astúcia. Facilmente os cidadãos de Siquém questionariam o fato de alguém querer passar por cima de um desejo de Gideão. Gideão havia morrido, mas havia expressado o desejo dele, que nem ele iria governar e que nem os seus filhos iriam governar. Então, era um argumento que eles poderiam questionar facilmente qualquer pessoa que quisesse se fazer rei. Mas o fato é que isso ficou difícil quando aquele que se dispõe a ser rei, ele é o osso deles e a carne deles, ou seja, eu sou da mesma família de vocês, eu sou do mesmo sangue de vocês. Isso fez toda a diferença, O fato dele ser alguém do osso e da carne daquele povo trazia uma nova conotação, uma conotação que os homens de Siquém não conseguiram ignorar, essa argumentação dele. O versículo 3 diz assim, então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, ele é nosso irmão. Isso conquistou. Eles se renderam a esse fato, eles se renderam a esse argumento. Embora os tempos tenham mudado, as falhas humanas continuam as mesmas. O nosso coração continua agindo, nossa mente continua pensando da mesma forma. Não mudam as nossas inclinações naturais. Por isso nós estamos sujeitos a passar pela mesma experiência vivida por aquele povo, pelos cidadãos de Siquém. Por homens que se deixaram levar por um argumento só porque fazia parte, só porque o coração deles se encantou com aquilo, só porque o coração deles estava inclinado a seguir Abimeleque, porque ele era irmão deles. Isso nos ensina que nós tendemos a deixar-nos reger pelas afeições do coração. E isso é alguma coisa muito perigosa. Quando as nossas escolhas, nossas decisões, elas são pautadas em sentimentos, na emoção, nos apegos que nós temos, isso sempre foi alguma coisa muito perigosa. Podemos ver claramente que a mesma lei que regia o coração dos siquemitas é ainda a que rege o coração de muitos, que agem com passionalismo, mas é o meu irmão, é a minha mãe, é a minha família, é o meu filho, é o meu tio, é o meu amigo. Muitos agem movidos por esse tipo de situação. Percebam que a razão que levou aqueles homens a seguir Abimeleque não foi a justiça dos seus argumentos. Eles sabiam que o argumento de Abimeleque não era justo. Eles tinham uma dívida de gratidão com Gideão. Eles sabiam que não era justo aquilo que Abimeleque estava querendo alcançar. Não foi a justiça dos seus argumentos.
Não foi também em resposta de oração? Olha, Abimeleque, nós vamos orar, vamos consultar a Deus, vamos ver o que Deus nos mostra sobre esse teu intento, embora fosse claro a ideia. A ideia estava clara. Não. A razão pela qual eles resolveram atender a Abimeleque foi muito simples. E o que os moveu foi a afeição. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque porque disseram: é nosso irmão. Isso os moveu a eles fazerem o que Abimeleque pretendia. Eles desconsideraram o conceito do que é certo e do que é errado. O que é certo e o que é errado ficou de lado. O que é digno ou indigno ficou de lado. O que é justo ou não é justo ficou de lado, porque ali ele é nosso irmão. Ele é nosso irmão. Com isso, o reprovável passou a ser aprovado. Mudou. A ideia que devia ser repudiada foi aceita. A ideia que eles iam dizer: não, Abimeleque, isso não é certo, isso não é justo. Nós convivemos com o seu pai. Ele foi um homem importante, ele fez grandes coisas por todos nós, temos uma dívida de gratidão com ele, nós não vamos aceitar aquilo que você está pretendendo. Mas é nosso irmão. Muitas vezes as nossas decisões, as nossas escolhas são fundamentadas em atitudes como estas, que os cidadãos siquemitas estavam tomando. Guiados pela afeição do coração, eles não só aprovaram, mas contribuíram para um dos crimes mais terríveis registrados na Bíblia. O que aconteceu com o apoio deles? Vem lá nos versos 4 e 5. E deram para ele 70 peças de prata. Com isso era, digamos assim, fazer a campanha, começar um governo, tentar se estabelecer naquilo que ele pretendia. Deram-lhe 70 peças de prata, da casa de Baal-Berite, com as quais que fez Abimeleque, alugou uns homens livianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Com os recursos que deram para ele, com o apoio que deram para ele, ele foi e matou seus 70 irmãos. Os filhos todos de seu pai, ele os assassinou, com o apoio dos cidadãos de Siquém. É nosso irmão. Agora, pense, quantas vezes nós mesmos temos sido coniventes com injustiças, movidos por afeições pessoais? Quantas vezes? Às vezes dentro da nossa própria casa, às vezes dentro da família, com as pessoas que nós convivemos, em N situações, por conta é meu amigo, eu tenho amizade, e tudo isso vai sendo critério para nós aprovarmos coisas que não podiam ser aprovadas, coisas que precisavam ser confrontadas, seja dentro da igreja, fora da igreja, seja em relacionamentos, seja nas coisas mais simples, mas porque a pessoa que está precisando de um confronto é meu amigo, é meu chegado, eu deixo de falar para ele o que ele precisava ouvir. Somos movidos por isso, movidos por afeições pessoais. Isto desde simples coisas, como os erros de um juiz de futebol. Ah, mas é o meu time. Ele errou. Mas quem foi favorecido? Meu time. Então ele está certo. É assim que os homens julgam as coisas que tão pequenas como um jogo de futebol, mas é assim que julgam muitas vezes coisas muito mais sérias também. Porque é meu amigo, porque faz parte da minha amizade, porque é da minha família, coisas desse tipo. Às vezes impressiona ver situações claramente injustas, envolvendo um grupo de pessoas, mesmo família, situações que bastaria ter um senso de justiça e levantar e falar: olha, isso está errado. Situações que num grupo bastaria apenas um se levantar e dizer: olha,
nós temos que rever isso, precisamos pensar diferente. Mas por amor um ao outro, àquele ou aquele outro, ou por manter, digamos assim, manter o grupo em harmonia, nós deixamos de nos levantar e de falar, olha, alguma coisa está errada aqui, precisa mudar. Segundo a lei de Deus, quando alguém errasse, todos deviam se opor a ele. Todos deviam se levantar e confrontá-lo. Não era um, mas todos deveriam ser objeto do confronto a esse que está errado. Mas as afeições não deixam. As afeições muitas vezes impedem. As testemunhas tinham que ser as primeiras a defender a verdade. Isso era o que a lei impunha. Ou fazer justiça, se fosse o caso. Guiados pelas afeições do coração, nós podemos alterar as normas mais sólidas, os princípios mais firmes que a gente tem, mas quando envolveu alguma coisa ou alguém que é do nosso interesse, que é da nossa afinidade, aí fica diferente a nossa avaliação. É isso que nós vemos acontecendo aqui, nesse contexto. Os homens de Siquém, participando de uma coisa terrível, terrível, só porque a pessoa que os procurou era da família deles, era chegado deles, é o meu osso, é a minha carne. Esse era o argumento. O nosso coração é tão frágil quanto a essas coisas, que a Bíblia traz várias exortações quanto a isso. Lá em Números diz, não sigais o vosso coração, após o qual vocês andam adulterando. Jeremias fala, olha, o coração do homem é desesperadamente corrupto. O coração do homem é fraco. Nós deveríamos desconfiar desse tipo de afeição no coração, das intenções do coração. Nós deveríamos avaliar, deveríamos desconfiar, deveríamos ser prudentes com isso. Mesmo o coração sendo enganoso, desesperadamente corrupto, e sabendo disso, nós por vezes nos deixamos levar por aquilo que o nosso coração nos impõe, por aquilo que o nosso coração nos diz. Por certo, entre os siquemitas, entre eles haviam homens sábios também, era um povo. Ali tinha homens sábios, tinha homens inteligentes, tinha homens sensatos, mas mesmo estes, ao que parece, se deixaram levar pelo coração. O coração deles se inclinou a seguir Abimeleque. Coração. Nós falamos tão bem do coração às vezes, mas é por muitas decisões que o coração nos deu e nós seguimos, que nós vivemos às vezes sofrendo a vida inteira. Coração. Aqui nós vemos os homens de Siquém, os siquemitas, seguindo aqui, se deixando inclinar pelo coração numa situação que envolvia alguém ali do grupo deles. Mas por que nós somos inclinados tanto a ceder às nossas afeições? Porque quando nós nos deixamos levar pelas afeições do coração, isso traz uma satisfação quase que imediata. Quando nós fazemos aquilo que o coração quer, aquilo que o coração pede, a gente fica feliz. Embora as decisões e juízos movidos pelas afeições estejam sujeitas a enganos, a injustiças, nós não podemos ignorar que quando nós seguimos o nosso coração, quando nós fazemos aquilo que o nosso coração quer, nós temos pronta satisfação. Nós não pensamos depois,
Nós não pensamos lá na frente. A afeição do coração impõe no momento aquilo que nós devemos fazer. Nós vemos isto na vida desses homens de Siquém. Diz aqui que quando eles chegaram, entraram nesse acordo com Abimeleque, Abimeleque toma essa decisão, pega aquelas peças de prata, contrata alguém, vai lá e mata todos os filhos de Jerubbaal. O que eles fizeram? Aí diz aqui o versículo 6, se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Ou seja, houve um ajuntamento, houve uma comemoração, agora nós temos o rei. Nós imaginamos até que os homens das outras cidades, muitos naquela época, haviam grupos já que pretendiam ter um rei. Os siquemitas, eles elegeram um rei. Antes de que Deus estabelecesse lá Saul e Davi e todos mais, nós vemos aqui os siquemitas dando um passo à frente, adiantando aqui uma situação, estabelecendo um rei sobre eles. A verdade é que a obediência, seja a palavra de Deus, aos nossos pais, nem sempre traz um resultado bom imediatamente. Muitas vezes nós relutamos contra as orientações que os nossos pais dão, as determinações deles. Em geral, nós não gostamos. Nós não concordamos com aquilo que eles pensam, com os valores que eles têm, com as esperas que eles por vezes impõem sobre nós. Muitas vezes levam anos para a gente reconhecer, olha, meu pai e minha mãe tinham razão. Por vezes levam muitos anos para a gente um dia cair em si e falar, olha, sabe o que eu avalio hoje? É que meu pai e minha mãe tinham razão. E muitas vezes isso também acontece com respeito às Escrituras. Porque nós, a princípio, queremos seguir mesmo é o nosso coração. É aquilo que o nosso desejo impõe, essa vontade que nós temos, essa vontade, ela quando satisfeita, parece que isso é a realização para nós. Mas ainda que deixar-se reger pelas afeições do coração possa dar satisfação imediata, esta inclinação do homem, à luz do que nós vemos aqui na experiência dos siquemitas, ela pode trazer prejuízos incalculáveis. Quando nós somos conduzidos pelo coração, cometemos injustiça por causa disso, não tomamos as posições que deveríamos tomar por causa dessas afeições, provavelmente nós vamos sofrer em algum momento as consequências dessa postura. A experiência dos siquemitas nos ensina isto. As injustiças que eles cometeram devido às afeições do coração dele, os expôs a experiências terríveis, a experiências amargas no futuro. Em geral, nós não colhemos de imediato o resultado dos nossos erros. Muitas vezes nós erramos e leva muito tempo até nós sofrermos as consequências dos erros. Eu costumo dizer que a conta não vem na hora. Não é assim, eu cometi o erro, está aqui a sua conta. Não é assim. Por vezes leva muito tempo, por vezes levam anos. Tem pessoas que vêm cometendo erros há muitos anos e não sofreram ainda as consequências desses erros. Não colhemos de imediato o resultado. Por isso as nossas injustiças podem ficar sem evidência durante muito tempo. Achamos que agimos certo. Mas um dia a conta pode chegar. Aqui no caso dos siquemitas, a conta chegou. Aqui nós vemos isso aqui a partir do versículo 22, capítulo 9, versículos 22, diz assim: havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos,
Durante 2 anos foi aquela época que, olha, parece que tudo caminha bem, tudo vai se ajustando, parece que deu tudo certo, parece que a decisão foi correta, dá essa impressão. Mas havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Chegou um momento que as contas foram cobradas. Primeiramente, foi cobrada sobre os siquemitas, como vimos aqui no versículo 23, suscitou Deus um espírito de aversão. De repente, começou a haver uma indisposição entre eles. Abimeleque, que era o rei, e os siquemitas. O mesmo povo que o apoiou, o mesmo povo que ele procurou para que o aprovasse na decisão dele, na ideia dele de se tornar rei. Surgiu uma confusão entre eles. De onde partiu isso? O Senhor suscitou um espírito de aversão. Deus tem governo sobre o nosso coração. Deus governa o seu coração. Deus suscitou um espírito de aversão entre eles. E diz aqui o verso 23, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, um se levantou contra o outro, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. As contas vêm na vida da gente. Nós vamos fazendo coisas, às vezes alguém nos alerta, olha, não faça assim. Mas a gente continua. Olha, corrige isto. Mas a gente não corrige e continua. E a impressão que dá, porque como a conta não vem de imediato, a impressão que dá é que acho que nós estamos certos. Mas um dia Deus mostra que as coisas estão erradas. E aqui o que está acontecendo é isso. Chega um momento que Deus pôs a mão nessa situação. E aí diz aqui o verso 25, os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles os assaltavam, e isto se contou a Abimeleque. Então eles começaram a entrar em conflito entre eles, o povo dos siquemitas e Abimeleque e aqueles que estavam com ele. Então, primeiramente, caiu sobre os siquemitas. Aí, diante disso que eles faziam contra Abimeleque, o que aconteceu? Versos 44 e 45 do mesmo capítulo. Então, vemos aqui que houve um conflito de fato. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo, os siquemitas, que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Destruiu a cidade dos siquemitas. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea no templo de El-Berite. O que aconteceu? Os que sobraram entraram dentro de uma torre, fugindo de Abimeleque, porque ele queria agora destruir todos os cidadãos de Siquém. Ele se volta contra aqueles que o favoreceram, que o apoiaram. E o que acontece? Nesse momento, Deus também intervém para que Abimeleque sofra a consequência das suas atitudes. Aqui nos versos 51 a 54, vemos o seguinte, eles então subiram na torre, ficaram lá protegidos, era uma fortaleza, não tinha como Abimeleque entrar, devia ser bem fechado, então ele ficou ali. E diz aqui o versículo, podemos ler do 50 em diante. Então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela, e fecharam após si as portas da torre, e subiram ao seu eirado, lá na parte de cima. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela, e se chegou até sua porta para incendiar, porém certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque, e lhe quebrou o crânio.
Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Toda uma situação, todo um sofrimento, todo um desgaste, tanta gente morrendo por causa de um povo, uma nação, um grupo, pelo menos um grupo, que atendeu às afeições do coração. O fato é que há vários exemplos de homens de Deus cujo sofrimento se deu por seguir as inclinações do coração. E nós também precisamos estar atentos, porque nós estamos tão sujeitos quanto os siquemitas a seguir, a nos inclinar pelas afeições do coração, a tomar decisões que nós não tomaríamos se não afetados pelo coração, a fazer escolhas que nós não faríamos se nós não nos deixássemos guiar pelo coração. Por vezes isso tem afetado muito a nossa vida, temos dado ouvido aos corações, nos deixado inclinar pelas afeições, como foi assim com eles. Salomão viveu a sua vida regendo-se pelo coração. Só mais tarde, quando ele já vendo o resultado, ciente de todo o mal que trouxe sobre si, sobre o reino, sobre tudo que estava à sua volta, é que ele então escreve aqui aos jovens, ou aos leitores, dizendo, aqui no capítulo 11 de Eclesiastes, versículo de número 9, e dizendo assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Seguir as inclinações do coração pode nos levar a cometer injustiças, a passarmos por cima de coisas que nós não deveríamos passar, mas movidos pelo coração, nós chegamos a isso. Nós aprovamos pessoas, nós apoiamos pessoas porque elas são nossas amigas, é porque é minha esposa, é porque é meu marido, é porque é o meu filho, é porque é o meu amigo, é porque é o meu irmão. As afeições do coração não devem ser o padrão daquilo que nós nos inclinamos. A palavra de Deus é que deve nos inclinar. A palavra de Deus é que deve servir de orientação. É a verdade que deve ser para nós o alicerce daquilo que nós vamos escolher, daquilo que nós vamos fazer. Os siquemitas são apenas um exemplo. Apoiaram Abimeleque apenas por uma razão: era irmão deles. Eles não consideraram a injustiça, e a gratidão para com Gideão, e os mandamentos da palavra de Deus, e o caráter duvidoso de Abimeleque. Tudo isso ficou para trás, de lado. Por quê? Porque o que prevaleceu ele é nosso irmão. Então nós precisamos apoiá-lo. Então nós precisamos ajudá-lo. Então nós precisamos estar junto com ele. E isso trouxe toda essa desgraça que nós vemos no meio desse povo dos siquemitas e no meio de toda a família. Finalmente, irmãos, sempre haverão os Abimeleques. Sempre haverão aqueles que, devido às suas afeições, vão obter apoio e aceitação, apesar dos erros. Muitas vezes nós vamos ver isto. Muitas vezes nós vamos ver isto. Por outro lado, sempre haverá também os siquemitas, pessoas que se deixam conduzir pelas afeições do coração sem considerar na justiça, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é digno. Sempre haverão. Mas nós vemos através dessa passagem quantas coisas terríveis teriam sido evitadas, inclusive para si próprio, se ao invés de apoiar Abimeleque, os siquemitas o censurassem e falassem:
você não vai fazer isso. Alguém que confrontasse, alguém que impusesse um limite. O que falta muitas vezes. Alguém que reprovasse a atitude de Abimeleque. Não, Abimeleque, você está errado. Mas não teve. Porque ele era osso deles, carne deles, então eles acataram. Assim, muitos podem estar sofrendo ou em algum momento vir a sofrer consequências por não ter reprovado, por ter aceito uma injustiça, os erros de alguém, sem censurá-lo, só porque era da sua afinidade. O texto nos adverte a sermos prudentes quanto a isso. Precisamos aprender a reprovar, ainda que com amor, mas também com verdade, os erros, mesmo das pessoas que nós mais amamos, seja quem for. Se está errado, está errado. Não estou com você, não apoio você, seja quem for. Essa parceria de apoio, mesmo quando está errado, essa parceria não é saudável. Nem entre marido e mulher, porque nós precisamos ajudar um ao outro a ver a verdade, a ver o que é certo, a ver o que é correto. Entre eles não houve isso. Lá em Provérbios diz que leais são as feridas feitas por aquele que ama. É melhor machucar, mas ser leal, ser verdadeiro. Que Deus nos ajude a aplicar estas coisas referentes a Abimeleque e aos siquemitas à nossa vida. Que nós sejamos sempre prudentes com as inclinações do nosso coração. Talvez sejam necessárias feridas para evitar que consequências maiores venham a cair sobre a nossa vida, sobre a vida dos que nos cercam. Que Deus nos ajude e nos oriente. Vamos.